Olá pessoal, eu sou o Fabiano, voluntário do Profissão Biotech, e como hoje é o Dia Nacional das Abelhas, nós não poderíamos deixar de falar a respeito desse importante inseto. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância das abelhas, a sua diversidade, a situação delas no Brasil e como a biotecnologia pode ajudar a salvá-las. As abelhas são os insetos polinizadores mais importantes do nosso planeta. Elas conseguem garantir a polinização e reprodução de cerca de 73% de todas as plantas e 1/3 de todas aquelas que são destinadas para a alimentação mundial. Sendo assim, a agricultura é extremamente dependente do serviço que é prestado por esse inseto. No mundo inteiro já foram identificadas cerca de 20 mil espécies de abelhas que apresentam diferentes características, como abelhas que apresentam ferrão ou não têm o ferrão, e abelhas que têm um comportamento solitário, vivem sozinhas, ou abelhas de comportamento social que vivem em colônias. Só no Brasil, nós temos 1.600 espécies de abelhas que já foram identificadas e nós somos o país que apresenta a maior diversidade de abelhas nativas sem ferrão, chegando em torno de 300 espécies que já foram identificadas nessa categoria. Infelizmente, vocês já devem ter ouvido a respeito do desaparecimento das abelhas. Só no Brasil, entre 2018 e 2019, foram encontradas cerca de 500 milhões de abelhas mortas pelos apicultores. Isso se deve principalmente ao uso massivo dos pesticidas ou agrotóxicos nas agriculturas, nos cultivares, o que tem afetado drasticamente a saúde das abelhas, e ocasionalmente o seu declínio e a sua morte. O Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo inteiro. Só em 2019 foram liberados cerca de 503 novos pesticidas para uso na agricultura, sendo que 41% desses são altamente ou extremamente tóxicos para as abelhas e também para outros organismos. Dentre esses agrotóxicos, nós destacamos 3 substâncias que estão inseridas na composição destes, que são o fipronil, o glifosato e os neonicotinoides. Todas essas substâncias elas vão afetar principalmente as funções cognitivas das abelhas, uma vez que elas então vão perder a memória, a capacidade de se orientar através do voo, e elas não conseguem então retornar para a colônia quando elas são expostas no campo a esses pesticidas, e isso ocasiona a sua morte. Aquelas que são expostas a quantidades que não vão matar diretamente a abelha no campo, conseguem retornar para a colônia, mas vão trazer alimento contaminado. E esse alimento contaminado, que pode ser o pólen ou o néctar, vai servir de alimentação para as outras abelhas na colônia. E isso vai fazer uma contaminação de toda essa população que está ali, fazendo com que essa colônia entre em declínio. Recentemente, a Organização das Nações Unidas fez um alerta a respeito da escassez mundial de alimentos, devido principalmente ao declínio das populações de abelhas, o que é bastante preocupante. E como a biotecnologia e outros campos da ciência podem ajudar a salvar e preservar as abelhas? Uma das alternativas que a biotecnologia pode trazer é a substituição dos pesticidas convencionais pelos biopesticidas. Os biopesticidas eles são elaborados a partir de agentes biológicos, micro-organismos ou metabólitos, e são muito mais seguros e ecológicos em comparação aos pesticidas convencionais, que são elaborados a partir de agentes químicos, que são tóxicos e contaminam o meio ambiente. Além disso, os biopesticidas eles são muito mais específicos para atingir determinadas espécies de insetos pragas que os pesticidas convencionais, que acabam atingindo uma ampla variedade de insetos, principalmente as abelhas e também outros organismos. Quando a gente vai elaborar um novo pesticida ou biopesticida, sempre deve-se ter o cuidado de analisar se ele não vai atingir um inseto ou um organismo que não seja alvo daquele pesticida. E pensando nisso, pesquisadores da Universidade de Newcastle, da Inglaterra, conseguiram elaborar um novo biopesticida que não afeta a saúde das abelhas. Esse biopesticida ele é composto a partir da fusão de 2 proteínas que estão presentes em 2 organismos diferentes. A primeira, que é o agente tóxico, é chamada HV1A,
e ela está presente em uma aranha australiana, enquanto a outra proteína, a GNA, está presente em uma planta e funciona como uma carreadora da primeira proteína. Além disso, esse biopesticida ele tem uma especificidade muito alta para os canais de cálcio que estão nas células do sistema nervoso dos insetos-alvo, né, dos insetos praga. Esses canais de cálcio eles vão apresentar proteínas que são pouco conservadas, são pouco similares entre diferentes espécies de insetos. Já os pesticidas convencionais, eles atingem os canais de sódio em sua maioria. E as proteínas que compõem os canais de sódio são muito parecidas entre diferentes espécies de insetos. Daí a gente tem esse problema, então, deles atingirem abelhas, outros insetos e outros organismos. Não é interessante o uso dos biopesticidas? E vocês sabiam que a engenharia genética pode ajudar na saúde das abelhas? Mas como? Produzindo abelhas transgênicas? Será que a gente já tem abelha transgênica voando por aí? A resposta é não. Apesar das técnicas de engenharia genética e edição do DNA já serem utilizadas em laboratórios de pesquisa de forma controlada para estudar a genética das abelhas, produzir uma abelha transgênica, manter uma colônia maior em um ambiente seguro e transmitir o gene para as próximas gerações é bastante complicado. E além disso, há uma questão ética em que se a gente coloca uma abelha transgênica no meio ambiente, a gente corre o risco de ter perda da diversidade desse inseto. Mas pesquisadores da Universidade do Texas conseguiram engenheirar uma bactéria que vive no intestino das abelhas e é benéfica para elas, para que ela pudesse então ajudar as abelhas a combater duas doenças que são ocasionadas pelo ácaro varroa e pelo vírus da asa deformada. Essa bactéria engenheirada, ela consegue produzir RNAs de fita dupla que irão se ligar aos RNAs mensageiros produzidos pelo ácaro e pelo vírus. E assim, pelo mecanismo de interferência por RNA, o RNAi, elas conseguem então combater a infecção ocasionada por esses patógenos. E a saúde das abelhas, então, ela é restaurada mediante a infecção com o vírus ou com esse ácaro. E o interessante dessa bactéria engenheirada é que ela pode ser adicionada na alimentação das abelhas, funcionando como um probiótico. E por último, vale ressaltar que a preservação das abelhas só é possível se a gente usa de alternativas sustentáveis, como a educação ambiental, a conscientização dos agricultores em utilizar abelhas em seus cultivares, eliminar o uso de agrotóxicos ou substituí-los pelos biopesticidas que não afetam as abelhas, e também o uso de técnicas moleculares para estudar a genética e o comportamento das abelhas a fim de preservá-las e entender a sua biologia. E a biotecnologia ela pode se juntar a todas essas abordagens, como a gente viu, para então tentar salvar e preservar as abelhas, que são insetos insubstitutíveis para o nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos que não sabiam da importância das abelhas e futuramente a gente até pode trazer uma parte 2 falando de como as abelhas inspiram também a biotecnologia para diversas aplicações.